Olá, nossa mensagem de hoje vem de 2 Reis 4:42 e diz o seguinte: Outro dia um homem de balsa lisa trouxe comida para o homem de Deus, 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: Distribua isso para que o povo coma. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu: Distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Nós conhecemos na Bíblia várias histórias de multiplicação. Mas em geral, quando a gente pensa em multiplicação, a gente pensa em Jesus fazendo milagres. E a gente começa a pensar às vezes que aconteceu porque era Jesus. Mas aqui nós vemos uma história lá no Antigo Testamento, numa época sem a revelação de Jesus Cristo ainda, e o profeta do Senhor nessa história aqui, que é Eliseu, então não era o grande profeta Elias, era o assistente dele, né? Aquele que depois que Elias se foi, ficou ele. Mas a palavra de Deus diz que ele era um servo de Deus fiel, caminhava com Deus. Então quando o profeta Eliseu aqui diz que Deus ia multiplicar, mesmo que aquelas pessoas talvez tivessem dificuldade de acreditar, eles deveriam acreditar. Porque ele era o grande profeta Eliseu? Não, porque Deus é abençoador, Deus é multiplicador. E aquilo que pode parecer impossível para nós, para Deus é possível. Às vezes a gente se pergunta por que essas coisas acontecem? Por que em vez de ter pouco e o profeta do Senhor chegar lá naquela situação e Deus multiplicar, simplesmente Deus não permite que nunca falte? Por que os celeiros não estão sempre cheios, os depósitos sempre lotados, né? E é engraçado porque tem gente que só busca o Senhor na hora da dificuldade. E isso é uma coisa minha, mas às vezes eu fico pensando, será que Deus não permite que a gente passe algumas coisas? Porque parece que é só nessas horas que a gente se aproxima do Senhor de novo. Eu não estou dizendo que Deus deixa a gente passar necessidade porque assim a gente volta para perto dele. Mas não é curioso que a gente volta? Não é curioso que na hora que o cinto aperta, na hora que a situação fica difícil, é isso que acontece. A gente entra em desespero, a gente entra em um modo de meu Deus, o que eu faço? Só que a gente não busca Deus na hora de tomar as decisões, a gente não busca Deus na hora de buscar a direção, a gente só busca Deus na hora do desespero, na hora que não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque a gente quer caminhar sozinho, a gente quer andar sozinho. E aí na hora que nós lidamos muitas vezes com a consequência dos nossos atos errados, aí sim a gente busca o Senhor por uma ajuda sobrenatural. Mas tudo bem, eu não vou fingir que eu entendo como e o porquê que Deus faz tudo que ele faz. Afinal de contas, ele é Deus e a gente é só servo, pequeno, minúsculo, e nós não temos como compreender como funcionam os planos do Senhor. Mas nós podemos acreditar que Deus sim sempre tem o que é melhor para nós. Então, mesmo sem saber o porquê Deus faz ou permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, eu posso confiar, sabendo que Deus é multiplicador, Ele é abençoador. E mesmo se eu tiver chegado nesse momento difícil, nessa situação difícil, Deus tem um jeito de me tirar desse lugar. E nessa história, Eliseu fala: distribua esses pães para o povo, os grãos, distribua. Mas claramente era pouco, claramente era insuficiente, não tinha como. A gente viu essa história acontecendo de novo depois com Jesus, né? E com o olhar humano, com o olhar terreno, nós olhamos e falamos: não vai dar. Mas olha só, por algum motivo, deu. Por algum motivo, aconteceu. E a gente olhava e falava: não era possível. A gente olha no final e fala: não sei como foi possível, mas aconteceu. Deus trabalha de maneiras misteriosas para nós, maneiras que a gente não consegue compreender. Mas como eu disse agora há pouco,
Talvez a gente não entenda o porquê de cada coisa que Deus faz. Mas nós aprendemos, nós temos que melhorar e evoluir a cada dia na nossa caminhada com Deus. Então, seja na hora em que o depósito estiver cheio e estiver tudo certo, seja na hora das vacas gordas, que nós possamos andar com Deus e buscar o Senhor. E não só na hora da dificuldade, e não só na hora do depósito vazio, e não só na hora das vacas magras, mas que a gente possa andar com o Senhor sempre. Mas se erramos, se nós cometemos esse erro e agora estamos no momento de desespero em que nós precisamos desesperadamente do Senhor, nós podemos ter esse consolo de saber que Deus pode nos tirar dessa enrascada. Mas seria melhor ainda parar de cair nessa enrascada. Nós cometemos erros. Nós somos humanos e erramos, e Deus tem um caminho melhor para nós. Deus tem uma direção melhor para nós. Talvez isso não vai me impedir de errar pelo resto da minha vida. Eu não vou aqui falar que no momento em que eu decidi que agora eu sou um servo de Deus, eu nunca mais vou cometer o erro e nunca mais vou estar numa situação em que eu vou precisar desesperadamente da ajuda de Deus. Claro que eu vou. É claro. Eu não vou ter... Isso é uma fantasia. Eu não vou alcançar esse nível de perfeição, esse nirvana espiritual. Não vou. Mas Deus tem um caminho melhor. Deus tem um caminho melhor para nós. E que nós possamos confiar no Senhor sabendo que Ele é um Deus multiplicador. E que nele todos nós podemos ter um caminho melhor. Nele todos nós podemos ter mais do que nós precisamos. E talvez você, nesse momento, hoje, olhe para a sua vida do mesmo jeito que essas pessoas olharam para esses pães, olharam para esses grãos e falaram, não é o suficiente. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você pensa que não é o suficiente. Talvez você olhe para a sua vida do jeito que ela está hoje e pense que não está bom, que não dá para continuar assim. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é a mesma que o profeta tinha naquela época. Todos comerão e ainda sobrará. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode transformar, multiplicar, melhorar o que você tem. Deus pode fazer um milagre acontecer diante dos seus olhos e depois que acontecer você vai olhar, como eu já vi acontecer na minha própria vida, e falar, eu não entendo o que acabou de acontecer, mas Deus, obrigado porque aconteceu. Eu vejo a sua mão nesse milagre, eu vejo a sua mão nessa atitude, porque a minha mão não faria isso acontecer. Deus é poderoso e esse Deus te ama e Ele quer o melhor para sua vida. Busque o Senhor, ande com o Senhor, não só na hora da dificuldade. Deus te ama e quer o melhor para você. Deus nos abençoa, nos protege, cuida de nós e multiplica. O legal da gente descobrir que Deus multiplica é entender que Ele não só nos dá, mas aquilo que nós temos, por mais que possa parecer pouco, que nem nessa história, nas mãos de Deus pode se tornar muito. A multiplicação ela não é 1, 2, 3. Ela salta. São números altos. São números grandes. É uma progressão geométrica que vai crescendo e dobrando e multiplicando de um jeito que é sobrenatural. A gente não entende, mas Deus entende. Ele sabe. Ele tem um plano. Confia nele. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Fique na paz. Se você chegou aqui, deixa um joinha. Nós nos vemos na nossa próxima mensagem. Até lá.